Meu filho e minha nora foram fazer um cruzeiro, me deixando para cuidar do meu neto de 8 anos, que era mudo desde o nascimento. Assim que a porta se fechou atrás deles, ele parou de se balançar, me olhou fixamente nos olhos e sussurrou com uma voz perfeita: "Vovó, não beba o chá que a mamãe preparou para você." Meu sangue gelou nas veias. "Fico feliz que você esteja aqui comigo. Acompanhe minha história até o final e comente a cidade de onde você está assistindo para eu ver até onde minha história chegou." Eu nunca imaginei que cuidar do meu neto de 8 anos pudesse virar meu mundo de cabeça para baixo. Aos 66 anos, eu achava que já tinha experimentado todas as surpresas que a vida poderia me jogar. Eu estava completamente enganada. Na manhã em que Fábio e Verônica partiram para o cruzeiro de 7 dias pelo litoral brasileiro, eu senti aquela mistura familiar de alegria e exaustão que vem com a responsabilidade de cuidar de Pedrinho. Meu neto tinha sido diagnosticado como não verbal desde o nascimento. E embora eu o amasse profundamente, nosso tempo juntos sempre foi preenchido por gestos silenciosos, espera paciente e a dor constante de imaginar quais pensamentos viviam por trás daqueles olhos castanhos tão brilhantes e inteligentes. "Mãe, você tem certeza de que consegue dar conta dele por uma semana?" Fábio perguntou pela terceira vez enquanto carregava as malas no porta-malas do carro. A voz dele carregava aquele tom que eu tinha aprendido a reconhecer ao longo dos anos. Amor misturado com obrigação, como se cuidar da própria mãe fosse apenas mais um fardo em sua agenda já lotada. "Eu venho cuidando de crianças desde antes de você nascer", eu o lembrei, ajustando meu cardigã contra o frescor da manhã de outubro. "Pedrinho e eu vamos ficar muito bem." Verônica emergiu da casa, seu cabelo loiro platinado perfeitamente arrumado, apesar da hora tão cedo. Ela se portava com aquela marca particular de confiança que vem de nunca ter que duvidar do seu lugar no mundo. Aos 34 anos, ela tinha o tipo de beleza que virava cabeças e o tipo de ambição que nunca parecia satisfeita com o que tinha. "Dona Carmen, eu preparei um chá especial para a senhora", ela disse, sua voz adocicada com falsa preocupação. "Aquela mistura de camomila que a senhora tanto gosta. Fiz o suficiente para durar a semana inteira. É só adicionar água quente nos sachês que deixei no balcão da cozinha." Eu a senti agradecida, embora algo no sorriso dela não chegasse completamente aos olhos. Era como se houvesse uma desconexão entre as palavras gentis e a expressão facial. "Isso é muito atencioso da sua parte, querida", eu disse. "E lembre-se", ela continuou, colocando uma mão manicurada no meu ombro, "o horário de dormir do Pedrinho é exatamente às 8 da noite. Ele fica muito agitado se a rotina dele for interrompida. O pediatra disse que consistência é crucial para crianças com a condição dele." Pedrinho estava ao meu lado, sua pequena mão agarrada à minha. Ele vestia sua camiseta favorita de dinossauros e carregava o elefante de pelúcia surrado que tinha desde os 2 anos de idade. Para qualquer um que estivesse observando, ele parecia ser a imagem perfeita de uma criança com necessidades especiais, quieto, retraído, dependente dos adultos ao seu redor para orientação e cuidado. "Vamos seguir a rotina dele direitinho", eu os assegurei. Embora, em particular, eu me perguntasse o quanto da suposta necessidade de estrutura rígida de Pedrinho era real e o quanto era apenas mais uma forma de Verônica manter controle, mesmo à distância. Depois de mais abraços e instruções repetidas, Fábio e Verônica finalmente foram embora, o sedã de luxo deles desaparecendo na esquina em direção à rodovia que os levaria ao Porto de Santos. Eu fiquei na varanda, acenando até que eles sumissem de vista, a mão de Pedrinho ainda segura na minha. "Bem, meu amor", eu disse para ele enquanto nos virávamos para entrar em casa, "somos só nós dois pelos próximos 7 dias." Ele olhou para mim com aqueles olhos inteligentes, e por um momento eu poderia jurar que vi algo cintilar ali, uma espécie de consciência que parecia muito além de suas supostas limitações. Mas então ele estava me puxando em direção à casa, ansioso para brincar com seus brinquedos, e eu descartei a sensação como pensamento positivo da minha parte, aquela esperança de avó que nunca morre. Passamos a manhã na sala de estar. Eu trabalhava nas minhas palavras cruzadas enquanto Pedrinho arranjava seus bonecos de ação em padrões elaborados na mesa de centro. A casa parecia diferente sem a presença de Fábio e Verônica. Mais silenciosa, mas de alguma forma mais pacífica.
A tensão que normalmente pairava no ar como fumaça invisível tinha se dissipado, deixando para trás apenas o silêncio confortável de duas pessoas que genuinamente apreciavam a companhia uma da outra. Por volta das 11 horas, eu decidi preparar um pouco do chá especial que Verônica tinha feito. Os sachês estavam alinhados organizadamente no balcão da cozinha, cada um rotulado com letra cuidadosa. Para Dona Carmen, mistura calmante de camomila. Eu apreciei o gesto, embora me parecesse incomumente atencioso para Verônica, que tipicamente mostrava mais interesse em aparências do que em cuidado genuíno. Ela sempre foi muito preocupada com a imagem que passava para os outros, mas raramente demonstrava esse tipo de atenção aos detalhes quando se tratava do bem-estar alheio. Enchi a chaleira com água e coloquei no fogão. Então, abri um dos sachês. As flores secas e ervas tinham um cheiro adorável. Camomila, sim, mas também algo mais que eu não conseguia identificar muito bem. Algo com um aroma levemente medicinal que parecia fora de lugar em um chá de ervas caseiro. Enquanto eu esperava a água ferver, ouvi Pedrinho se movendo na sala de estar. Normalmente, ele brincava quieto, perdido em seu próprio mundo interior. Mas hoje, ele parecia inquieto. Eu podia ouvir ele andando de um lado para o outro, as tábuas de madeira velhas do assoalho rangendo sob seus pés pequenos. A chaleira começou a apitar, e eu derramei a água quente sobre o sachê de chá, observando o líquido lentamente mudar de cor. Era mais escuro do que eu esperava para um chá de camomila, com um tom quase âmbar que parecia mais intenso do que qualquer coisa que eu já tinha visto antes. Fiquei observando aquela coloração estranha por alguns segundos, mas acabei descartando a preocupação. Eu estava pegando o pote de mel quando ouvi aquilo. Um som tão inesperado, tão impossível, que eu quase deixei a caneca de cerâmica cair. Vovó, não beba esse chá. A voz era pequena, mas clara, inconfundivelmente real. Eu girei nos calcanhares para encontrar Pedrinho parado na porta da cozinha, seus olhos castanhos fixos nos meus com uma intensidade que tirou meu fôlego. Por 8 anos, essa criança nunca tinha falado uma única palavra. Por 8 anos, eu tinha me perguntado como seria a voz dele. Que pensamentos viviam por trás do seu silêncio. Pedrinho, eu sussurrei, meu coração batendo tão forte que eu tinha certeza de que ele podia ouvir. Você acabou de... Você falou? Ele deu um passo mais perto, suas pequenas mãos cerradas ao lado do corpo. Vovó, por favor, não beba o chá. A mamãe colocou alguma coisa nele. Alguma coisa ruim. A caneca escorregou dos meus dedos dormentes, espatifando-se no chão da cozinha em uma explosão de cacos de cerâmica e líquido fumegante. O som pareceu ecoar no silêncio repentino, mas eu mal notei. Minha mente estava girando, tentando processar o que eu tinha acabado de ouvir. Você sabe falar, eu disse, afundando em uma das cadeiras da cozinha antes que minhas pernas cedessem completamente. Todo esse tempo, você podia falar. Pedrinho assentiu solenemente, movendo-se para ficar ao lado da minha cadeira. Desculpa, vovó. Eu queria te contar antes, mas eu estava com medo. A mamãe disse que se eu falasse com alguém, exceto quando ela dissesse que estava tudo bem, alguma coisa muito ruim ia acontecer com você. O que você quer dizer? Eu perguntei, embora parte de mim já estivesse começando a entender. As peças estavam se encaixando de uma forma que fazia meu estômago revirar de pavor. Ela me faz fingir, ele disse baixinho, sua voz tremendo. Quando outras pessoas estão por perto, especialmente médicos, eu tenho que agir como se não conseguisse entender as coisas. Mas eu ouço tudo, vovó. Eu vejo tudo. Eu estendi as mãos trêmulas e o puxei para perto, sentindo o peso quente do seu pequeno corpo contra o meu. 8 anos de silêncio, de pensar que meu neto vivia em um mundo que eu não conseguia alcançar. 8 anos assistindo Verônica interpretar o papel de mãe devotada, cuidando de uma criança com necessidades especiais. 8 anos acreditando nos laudos médicos, nas sessões de terapia, nas consultas intermináveis com especialistas. O que ela colocou no meu chá? Eu consegui perguntar, embora não tivesse certeza se queria ouvir a resposta. Pedrinho se afastou para me olhar, seu rosto sério além dos seus anos. Remédio. Do tipo que faz você ficar com sono e confusa. Ela está fazendo isso há muito tempo, vovó.
É por isso que você tem se sentido tão cansada e esquecida ultimamente. A sala pareceu inclinar ao meu redor, enquanto a implicação completa das palavras dele afundava. Verônica tinha estado me drogando. Lentamente, sistematicamente, deliberadamente. E ela tinha usado meu próprio neto como parte da sua mentira, forçando-o a manter uma farsa que tinha moldado toda a compreensão da nossa família sobre quem ele era. Há quanto tempo você sabe? Eu perguntei, minha voz mal acima de um sussurro. Muito tempo, ele disse. Eu descobri como ler quando tinha 4 anos, mas fingi que não conseguia. Eu escuto quando a mamãe e o papai conversam à noite. Eles acham que eu estou dormindo, mas eu não estou. A coragem que deve ter sido necessária para essa criança de 8 anos manter tal pretensão por anos era impressionante. Viver em silêncio, permitir que todos acreditassem que ele era incapaz de comunicação normal, tudo enquanto entendia exatamente o que estava acontecendo ao seu redor. Por que você está me contando agora? Eu perguntei. Porque eles foram embora, ele disse simplesmente. E porque eu ouvi a mamãe falando no telefone ontem. Ela disse alguma coisa sobre acelerar as coisas enquanto eles estivessem fora. Ela fez os sachês de chá mais fortes dessa vez, vovó. Muito mais fortes. Eu olhei para a bagunça no chão onde a caneca tinha quebrado, o líquido escuro se espalhando pelos azulejos brancos como uma mancha de intenção malévola. Se Pedrinho não tivesse falado, eu teria bebido aquele chá sem questionar. Eu teria confiado na falsa gentileza de Verônica, assim como eu vinha confiando por meses. Nós precisamos ser muito cuidadosos, eu disse a ele, minha mente começando a trabalhar através das implicações. Se sua mãe descobrir que você me contou... Ela não vai descobrir, Pedrinho disse com uma confiança que me surpreendeu. Eu sei como fingir. Eu venho fazendo isso a minha vida inteira. Mas agora nós podemos trabalhar juntos, vovó. Nós podemos fazer ela parar. A determinação na voz jovem dele era ao mesmo tempo de partir o coração e inspiradora. Essa criança tinha estado se protegendo e tentando me proteger da única forma que ele podia. Agora, finalmente, nós tínhamos uma chance de proteger um ao outro. Enquanto eu me ajoelhava para limpar a cerâmica quebrada, minhas mãos ainda tremendo de choque e revelação, eu percebi que tudo que eu achava que sabia sobre minha família tinha acabado de desmoronar junto com aquela caneca. Os próximos 7 dias não seriam uma simples semana cuidando do meu neto. Eles seriam uma luta pelos nossos 2 futuros. E pela primeira vez em meses, apesar do medo e da confusão girando na minha mente, eu me senti verdadeiramente acordada. Me conta sobre o remédio, eu disse gentilmente. Há quanto tempo sua mãe está colocando no meu chá? Pedrinho mastigou pensativamente antes de responder. Eu acho que começou mais ou menos 2 anos atrás. Foi quando você começou a dormir mais durante as visitas. E quando a mamãe começou a dizer que você estava ficando confusa sobre as coisas. 2 anos. Eu pensei de volta naquela época, lembrando como Fábio e Verônica tinham começado a expressar preocupação sobre minha memória. Coisas pequenas no início. Esquecer onde eu tinha colocado as chaves do carro, perder o fio de conversas no meio de uma frase, sentir uma sonolência avassaladora mesmo depois de uma noite completa de sono. O que exatamente ela coloca no chá? Eu perguntei, embora temesse a resposta. Comprimidos diferentes, Pedrinho disse, sua voz prática da forma que crianças podem ser mesmo sobre coisas terríveis. Ela tritura eles bem fininho. Eu vi ela fazendo pela fresta da porta do quarto deles. Ela tem um potinho onde guarda o pó e mistura nos sachês de chá com uma colherzinha pequenininha. E seu pai? Ele sabe? O rosto de Pedrinho se contorceu levemente. No começo, ele não queria ouvir, mas a mamãe ficou falando sobre quanto dinheiro custa cuidar de você quando você fica mais velha e como seria melhor para todo mundo se você só dormisse e não acordasse mais. As palavras me atingiram como um golpe físico. Meu próprio filho discutindo minha morte como se fosse uma decisão de planejamento financeiro. O papai não gosta disso, Pedrinho continuou rapidamente vendo minha expressão. Ele fica chateado quando a mamãe fala desse jeito. Mas ele tem medo dela, vovó, igual eu tenho. Ela fica muito brava quando as pessoas não fazem o que ela quer. Mas se seu pai ouviu ela falar essas coisas... Ela não fala assim na frente dele, Pedrinho explicou. Para ele, ela diz que é só para você relaxar, para dormir melhor. Mas quando ela acha que está sozinha ou que eu não entendo,
Ela fala a verdade. Ela fala no telefone com a amiga dela. E ela escreve coisas no computador. Ela não sabe que eu sei ler. O que ela faz quando fica brava? Ela não bate nem nada, ele disse. Mas ela tem jeitos de fazer as pessoas se arrependerem de não ter escutado. Tipo quando eu tinha 5 anos e sem querer disse "mamãe" na frente do médico. Ela me contou depois que se eu falasse de novo quando não era para falar, ela ia me mandar para um hospital especial onde eu nunca mais ia ver você ou o papai. A ameaça era tão cruel quanto eficaz. Uma criança de 5 anos apenas começando a entender o mundo ao seu redor, silenciada pelo terror de perder todos que ele amava. Ela disse que os médicos de lá iam me dar injeções que iam me fazer dormir o tempo todo e que ninguém nunca ia acreditar em nada que eu falasse mesmo se eu tentasse contar o que aconteceu. Ele continuou. Ela disse que algumas crianças vão para lugares assim e as famílias delas esquecem completamente delas. Eu tive que piscar para conter lágrimas de raiva e tristeza. A manipulação psicológica de uma criança pequena, a instrumentalização de seus medos naturais. Mas você é muito esperto, eu disse, apertando a mão dele. Mais esperto do que ela pensa que você é. Eu tinha que ser, Pedrinho disse simplesmente. Eu comecei a prestar atenção em tudo depois daquilo. Eu aprendi a ler assistindo TV quando ninguém estava olhando. Eu descobri como entender o que os adultos estavam realmente dizendo, não só as palavras que eles usavam na minha frente. A resiliência dessa criança me impressionava. Enquanto outras crianças de 8 anos estavam jogando videogame e reclamando de lição de casa, Pedrinho tinha conduzido uma operação secreta de sobrevivência. O que mais você aprendeu? Eu perguntei. A mamãe tem pesquisado coisas no computador dela, ele disse. Ela não sabe que eu sei ler, então às vezes ela deixa aberto quando vai buscar café. Eu vi páginas sobre uma coisa chamada abuso de idosos e como é difícil de provar, e um monte de coisa sobre causas naturais. Ela também procura informação sobre crianças como eu, Pedrinho continuou. Crianças com deficiências de desenvolvimento e como elas são testemunhas não confiáveis se alguma coisa ruim acontecer. O escopo completo do planejamento dela era de tirar o fôlego em sua malevolência. Ela não estava apenas usando o silêncio forçado de Pedrinho para cobrir seus rastros. Ela estava pesquisando como sua suposta deficiência a protegeria se ele algum dia tentasse expô-la. Pedrinho, eu disse, escolhendo minhas palavras cuidadosamente. Você entende o que sua mãe está tentando fazer comigo? Ele assentiu solenemente. Ela quer que você morra, vovó. Ela acha que se você morrer, o papai vai herdar sua casa e todo o seu dinheiro. E aí ela vai poder controlar tudo porque o papai faz tudo o que ela manda. Da boca das crianças. Esse menino de 8 anos tinha compreendido a verdade essencial que eu tinha sido confiante demais, amorosa demais para ver claramente. Mas aqui está o que ela não sabe, eu disse, sentindo uma faísca de determinação desafiadora. Eu não sou tão fácil de se livrar quanto ela pensa, e agora eu tenho algo com que ela nunca contou. O que é isso? Eu tenho você, e você é a pessoa mais inteligente e corajosa que eu já conheci. Um sorriso, o primeiro sorriso genuíno que eu tinha visto dele em anos, se espalhou pelo rosto dele. O que nós vamos fazer? Nós vamos ser muito cuidadosos, eu disse. Nós vamos documentar tudo, e nós vamos ter certeza de que quando essa semana acabar, sua mãe vai enfrentar as consequências do que ela tentou fazer com nós dois. Mas como? Pedrinho perguntou. Adultos nunca acreditam em crianças, especialmente crianças como eu que não deviam conseguir falar. Deixa isso comigo, eu disse. Seu trabalho é continuar sendo exatamente quem você tem fingido ser quando outras pessoas estiverem por perto. Você consegue fazer isso? Eu venho fazendo isso por 8 anos, ele disse com uma confiança que partiu meu coração e me encheu de orgulho simultaneamente. Vovó, Pedrinho disse enquanto eu terminava de limpar os cacos, tem mais uma coisa que você precisa saber. O que é, meu amor? A mamãe sempre liga no segundo dia quando ela viaja. Ela diz que é para saber se está tudo bem, mas na verdade é para verificar se o remédio está funcionando. Ela faz perguntas sobre como você está se sentindo, se está cansada, se está confusa. Meu estômago afundou. Então ela vai ligar amanhã? Ele assentiu. E você vai ter que fingir que bebeu o chá.
Se ela desconfiar que alguma coisa está errada, ela pode voltar mais cedo, ou pode mandar alguém aqui para verificar. A complexidade da situação estava crescendo a cada minuto. Não bastava apenas evitar o chá envenenado. Eu precisaria convencer Verônica de que seu plano estava funcionando perfeitamente. Você pode me ajudar com isso? Eu perguntei. Me ensinar como eu fico quando o remédio faz efeito? Posso sim, ele disse. Eu observei você por muito tempo, vovó. Eu sei exatamente como você fica. Naquela tarde, sentamos juntos na sala enquanto Pedrinho me contava tudo o que sabia. Cada palavra dele revelava uma nova camada de horror. A mamãe começou a colocar remédio no seu chá faz uns 2 anos, ele explicou. No começo era pouco. Você só ficava mais cansada que o normal, mas foi aumentando aos poucos. Como você descobriu? Eu vi ela fazendo uma vez. Ela achava que eu estava dormindo no sofá, mas eu estava só fingindo. Ela pegou uns comprimidos, amassou com uma colher e misturou no sachê de chá. Depois ela guardou tudo num potinho que ela esconde no quarto. E seu pai? Ele sabe disso? O rosto de Pedrinho se contorceu de dor. Ele sabe. Eu ouvi eles conversando. No começo o papai não queria, mas a mamãe convenceu ele. Ela disse que ia ser melhor para todo mundo se você fosse embora. A traição de Fábio doía ainda mais do que a de Verônica. Dela, eu podia esperar qualquer coisa. Mas meu próprio filho, o menino que eu tinha criado, alimentado, amado incondicionalmente, ele sabia que sua esposa estava me envenenando e não fez nada para impedir. A mamãe disse que quando você morrer, vai parecer que foi natural. Pedrinho continuou, sua voz pequena carregando o peso de segredos terríveis demais para uma criança. Ela disse que ninguém vai desconfiar porque você é velha e já estava confusa faz tempo. Eu puxei meu neto para um abraço apertado, sentindo lágrimas quentes escorrerem pelo meu rosto. Essa criança tinha carregado esse fardo sozinha por tanto tempo, sem poder contar para ninguém, sem poder pedir ajuda. Você é muito corajoso, eu sussurrei, e muito esperto. Você salvou minha vida hoje. A gente vai conseguir, vovó, ele disse. Eu sei que vai. Passamos o resto do dia planejando. Pedrinho me contou sobre os documentos que Verônica guardava no quarto dele. Anotações, pesquisas, uma lista detalhada do meu progresso. Ela achava que ele não sabia ler, então usava o quarto dele como esconderijo. Amanhã a gente pega os papéis, eu disse. Mas primeiro, precisamos passar pela ligação dela. Eu vou te ajudar a ensaiar, Pedrinho prometeu. Você vai ver, vai ser fácil. Naquela noite, pela primeira vez em anos, eu dormi sem a névoa dos medicamentos turvando meus sonhos. E quando acordei na manhã seguinte, minha mente estava mais clara do que estivera em muito tempo. A batalha estava apenas começando. O segundo dia amanheceu com uma clareza que eu quase tinha esquecido ser possível. Pela primeira vez em 2 anos, eu não estava lutando contra a névoa que tinha se tornado minha companheira constante. Minha mente parecia afiada, alerta. A ausência do chá especial de Verônica era como emergir debaixo d'água e finalmente conseguir respirar. Pedrinho e eu tomamos café da manhã juntos. Ovos mexidos e torradas, uma refeição simples que parecia extraordinária pelo fato de estarmos conversando de verdade. Hoje a gente precisa fazer 2 coisas, eu disse. Primeiro, pegar os documentos que sua mãe escondeu. Segundo, passar pela ligação dela. Os documentos estão no meu quarto, Pedrinho disse, mastigando sua torrada. Embaixo das minhas roupas na cômoda. A mamãe acha que é o lugar mais seguro porque eu não sei que eles estão lá. Depois do café, subimos para o quarto de hóspedes que servia como espaço de Pedrinho durante nossas visitas. Era decorado com papel de parede alegre de dinossauros que eu tinha colocado quando ele tinha 4 anos, pensando que poderia encorajá-lo a ser mais comunicativo. A ironia não me escapou. Pedrinho foi até sua cômoda e cuidadosamente moveu suas roupas dobradas para o lado. Escondida embaixo, embrulhada em uma de suas velhas mantas de bebê, estava uma pasta de papel pardo. Ela confere isso às vezes, ele explicou em um sussurro, embora estivéssemos sozinhos. Ela acha que eu só brinco com a manta porque é macia, mas na verdade eu estou me certificando de que ela não moveu os papéis. Ele me entregou a pasta com a solenidade de uma criança passando segredos de estado. De muitas formas, era exatamente isso. O primeiro documento fez minhas mãos tremerem. Era uma impressão de um site médico intitulado
Sinais de declínio cognitivo natural em pacientes idosos. Alguém, Verônica, eu presumi, tinha destacado sessões específicas com marcador amarelo, perda progressiva de memória, aumento de confusão e desorientação, mudanças nos padrões de sono e apetite, dificuldade com tarefas complexas. Cada sintoma destacado era algo que eu tinha experimentado nos últimos 2 anos. Sintomas que tinham convencido meu próprio filho de que sua mãe estava deslizando para a demência. O segundo documento era pior. Era um artigo sobre quando pais idosos se tornam um fardo, tomando decisões difíceis sobre cuidados. As margens estavam cheias de anotações manuscritas na escrita precisa de Verônica. Custos de asilo, mínimo R$ 15.000 por mês. Complicações legais de processos de interdição. Considerações sobre cronograma. Mas foi o terceiro documento que fez meu sangue gelar. Interações medicamentosas em pacientes idosos. Overdoses acidentais e sua prevenção, dizia o título. Este artigo tinha sido anotado mais intensamente do que os outros. Passagens sobre como certas combinações de soníferos e ansiolíticos podiam causar depressão respiratória em adultos mais velhos estavam sublinhadas várias vezes. Havia cálculos nas margens, dosagens, intervalos de tempo, notas sobre como espaçar a administração para evitar detecção imediata. E então eu encontrei a lista. Uma folha manuscrita intitulada Notas de Progresso CM. Minhas iniciais, Carmen Mendes. Abaixo do cabeçalho estavam datas abrangendo os últimos 2 anos, cada uma com breves anotações. 15 de março, primeira dose administrada, nenhuma reação imediata. Parece cansada, mas atribui ao envelhecimento normal. 2 de abril, dosagem levemente aumentada. Sujeito relatou se sentir aérea, mas não expressou suspeita. 10 de junho, melhora notável na complacência. Sujeito mais confusa, mais fácil de manipular. 3 de setembro, episódio de lucidez. Sujeito ficou temporariamente lúcida e questionou problemas de memória. Dosagem diminuída por 1 semana para evitar suspeita. O distanciamento clínico da linguagem era quase pior que o conteúdo. Verônica tinha tratado meu envenenamento gradual como um experimento científico, documentando cuidadosamente meu declínio com a mesma atenção aos detalhes que ela daria a uma receita ou a um orçamento. As entradas mais recentes eram as mais arrepiantes. 1º de outubro, aceleração do cronograma necessária, pressões financeiras aumentando. Sujeito deve ser eliminada antes da próxima revisão financeira trimestral. 10 de outubro, doses concentradas preparadas para a semana do cruzeiro. Quantidades calculadas devem ser suficientes para resolução permanente dentro de 48 a 72 horas de administração. Pedrinho, eu disse, minha voz mal firme, isso aqui, sua mãe planejou me matar essa semana. Ele assentiu solenemente. Eu sei, vovó, por isso eu tinha que te contar. Guardei os documentos de volta na pasta, mas desta vez a coloquei em um lugar diferente, dentro da minha mala, onde Verônica não pensaria em procurar. O resto da tarde passou em uma névoa de preparação. Pedrinho me ensinou a parecer confusa e desorientada, demonstrando os maneirismos que ele tinha observado em mim quando os medicamentos faziam efeito. Você arrasta um pouco as palavras quando está muito cansada, ele instruiu. E se repete às vezes, como se esquecesse que já disse alguma coisa. E seus olhos ficam meio vidrados. Era estranho e doloroso aprender a imitar minha própria deterioração, mas era necessário. Às 8 horas da noite em ponto, o telefone tocou, exatamente como Pedrinho havia previsto. Eu me posicionei na mesa da cozinha, de onde podia ver Pedrinho na sala. Ele brincava quieto com seus bonecos, mas eu sabia que estava ouvindo cada palavra. Respirei fundo e atendi. Olá, dona Carmen. A voz de Verônica veio adocicada pelo telefone. Como a senhora e o Pedrinho estão se entendendo? Ah, olá, querida, eu disse, deliberadamente deixando minha voz soar cansada e confusa. Estamos bem, eu acho, embora eu tenha que admitir que estou me sentindo muito cansada, mais do que o normal. Oh, não, Verônica disse, e eu podia ouvir a satisfação mal contida sob a falsa preocupação. A senhora tem tomado o chá que eu preparei? Ele deveria ajudar com isso.
Sim, sim, tenho tomado. Eu menti. Está com um gosto mais forte que o normal, mas você sempre sabe o que é melhor. Houve uma pausa, e eu praticamente podia ouvir Verônica calculando na cabeça. Se eu estivesse bebendo os sachês concentrados, já deveria estar mostrando sinais sérios de comprometimento. E seu apetite, como está? Ela perguntou. Uma forma de avaliar se os medicamentos estavam fazendo efeito. Não muito bom, eu admiti, o que era parcialmente verdade. O estresse tinha definitivamente afetado minha alimentação. Tenho me sentido enjoada e às vezes confusa sobre que horas são. Ontem encontrei as chaves do carro dentro da geladeira. O detalhe das chaves era fabricado, mas era exatamente o tipo de confusão que indicaria que os medicamentos estavam fazendo efeito. Isso é completamente normal para a sua idade, Dona Carmen, Verônica disse, e eu tive que apertar o telefone com mais força para não responder ao tom condescendente. A senhora tem tomado seus outros medicamentos também? Eu acho que sim, eu disse, deixando incerteza entrar na voz. Para ser honesta, tenho tido dificuldade de lembrar. Ontem não conseguia lembrar se tinha dado almoço para o Pedrinho. Talvez quando voltarmos, Verônica continuou, sua voz assumindo um tom falsamente carinhoso. Devêssemos conversar sobre arranjos alternativos de moradia, para garantir que a senhora tenha o cuidado adequado. Arranjos alternativos. Uma casa de repouso onde eu estaria ainda mais isolada e vulnerável. E como está o Pedrinho? Ela perguntou. Está dando trabalho? Olhei para meu neto, que observava atentamente enquanto arrumava seus brinquedos. Ele está muito quieto, eu disse com sinceridade. Mais retraído que o normal. Passa muito tempo sentado me observando. Provavelmente é melhor assim, Verônica disse com desdém. Quanto menos estímulo a senhora tiver que lhe dar, melhor. Só se certifique de que ele fique fora do caminho. A forma casual como ela falou do próprio filho me enojou. Depois de mais alguns minutos de falsas gentilezas, ela finalmente encerrou a ligação. Você foi ótima, vovó, Pedrinho disse, aparecendo ao meu lado assim que desliguei. Ela acreditou totalmente. Como você sabe? A voz dela fica diferente quando ela está realmente feliz com alguma coisa, ele explicou. Fica meio cantada, mesmo quando ela tenta parecer preocupada. Ela ficou feliz que você pareceu confusa. O fato de que uma criança de 8 anos teve que desenvolver uma compreensão tão sofisticada de manipulação e engano apenas para se sentir seguro na própria casa era de partir o coração. Amanhã, eu disse, vamos começar a reunir as evidências que precisamos para fazer sua mãe parar de vez. Na manhã do terceiro dia, enquanto Pedrinho fingia tirar uma soneca na sala, eu fiz as ligações mais importantes da minha vida. Primeiro, liguei para minha advogada, doutora Mariana Shen, que cuidava dos meus assuntos há 15 anos. Dona Carmen, a voz calorosa de Mariana veio claramente pelo telefone. Que bom ouvir a senhora. Como está se sentindo? Fábio mencionou que a senhora estava tendo alguns problemas de memória. O fato de Fábio ter discutido meu suposto declínio cognitivo com minha advogada era mais uma peça do quebra-cabeça se encaixando. Ele estaria preparando o terreno para algum tipo de processo de interdição? Na verdade, Mariana, estou me sentindo melhor do que me senti em meses, eu disse. Mas preciso perguntar uma coisa importante. Hipoteticamente, se alguém estivesse sistematicamente dando medicamentos a uma pessoa idosa sem o conhecimento dela, que tipo de evidência seria necessária para provar isso? Houve uma pausa do outro lado da linha. Dona Carmen, há algo específico que a preocupa? Potencialmente, eu disse. Prefiro não entrar em detalhes por telefone, mas posso precisar da sua ajuda muito em breve. Claro. Para responder sua pergunta hipotética, a evidência mais convincente seria testemunho médico mostrando a presença de medicamentos não prescritos no sistema da pessoa, combinado com documentação de intenção e meios. Evidência em vídeo seria ideal, mas frequentemente difícil de obter. E gravações de áudio? Eu perguntei. Se alguém confessasse esse tipo de atividade, gravações de áudio podem ser admissíveis dependendo das circunstâncias e das leis locais. Mas, Dona Carmen, se a senhora está em perigo imediato, deveria contatar a polícia. Estou segura por enquanto, eu a assegurei. Mas posso precisar que você esteja pronta para agir rapidamente quando chegar a hora. Depois de desligar com Mariana, fiz minha segunda ligação, para minha médica, doutora Patrícia Reis, que estava me tratando há 10 anos.
Doutora Reis, eu disse quando ela atendeu. Preciso perguntar sobre os problemas de memória que tenho experimentado. É possível que eles sejam causados por medicação em vez de envelhecimento natural? Absolutamente, ela disse sem hesitação. Interações medicamentosas, particularmente em pacientes mais velhos, podem causar sintomas que imitam demência de perto. A senhora tem tomado algum medicamento novo? Até suplementos podem às vezes causar problemas. É isso que estou tentando descobrir, eu disse. Se eu quisesse testar a presença de medicamentos que não tomei conscientemente, o que isso envolveria? Um painel sanguíneo abrangente e análise de urina podem detectar a maioria dos medicamentos comuns, ela explicou. Embora algumas substâncias metabolizem rapidamente, então o timing é importante. Dona Carmen, isso parece sério. A senhora está preocupada que alguém possa estar lhe dando medicação sem seu conhecimento? É possível, eu admiti. A senhora poderia fazer esses exames se eu fosse aí amanhã? Claro. Vou pedir para minha enfermeira marcar um horário para a 1ª hora da manhã. Na manhã do 4º dia, fui à clínica da doutora Reis. Deixei Pedrinho com Dona Sônia, minha vizinha idosa, explicando que precisava fazer uns exames de rotina. Ele entendeu perfeitamente e voltou ao seu papel de criança muda sem hesitar. A doutora Reis colheu sangue para um exame toxicológico completo. Dona Carmen, ela disse enquanto terminávamos, se alguém tem dado medicamentos à senhora sem seu conhecimento, isso é um crime sério. A senhora contactou a polícia? Estou reunindo evidências primeiro, eu disse. Quero ter certeza de que tenho tudo o que preciso antes de fazer acusações que podem destruir minha família. Ela assentiu compreensivamente, embora eu pudesse ver a preocupação em seus olhos. Por favor, tenha cuidado. Se a senhora estiver certa sobre isso, pode estar em perigo real. Os resultados devem ficar prontos em 2 dias. Quando voltei para casa, Pedrinho estava esperando ansiosamente. Como foi? Ele perguntou assim que fechei a porta. Os resultados saem em 2 dias, eu disse. Mas agora precisamos trabalhar na próxima parte do nosso plano. Naquela tarde, fui a uma loja de eletrônicos e comprei um pequeno gravador digital, do tipo que estudantes usam para gravar aulas. Era pequeno o suficiente para esconder facilmente, e a qualidade do áudio era surpreendentemente boa. Nosso plano é usar isso para capturar sua mãe se incriminando quando ela voltar, eu expliquei a Pedrinho. Ele examinou o aparelho com interesse. A gente pode esconder atrás dos livros na estante. Ela nunca vai perceber. Passamos o resto daquele dia e a manhã seguinte ensaiando. Não era apenas sobre parecer confusa, era sobre parecer confusa de uma forma específica, consistente com 2 anos de envenenamento gradual. Quando o remédio começa a fazer efeito, você pisca mais devagar. Pedrinho instruiu, sentado na poltrona da sala como um pequeno diretor de teatro. E às vezes você olha para alguma coisa como se não soubesse o que é, mesmo sendo uma coisa normal, tipo um copo ou um controle remoto. Eu tentei imitar, olhando para a caneta na mesa como se fosse um objeto alienígena. Não assim, vovó. Você está parecendo assustada. Quando você está confusa de verdade, você parece mais vazia, como se sua cabeça estivesse cheia de algodão. Era perturbador receber instruções tão precisas sobre minha própria deterioração, mas Pedrinho tinha observado cada detalhe por 2 anos, catalogando silenciosamente os efeitos dos venenos da mãe no meu corpo e mente. E quando você anda, ele continuou, você arrasta um pouco o pé esquerdo, não muito, só um pouquinho, como se ele pesasse mais que o direito. Assim, eu caminhei pela sala, deixando meu pé esquerdo se arrastar levemente. Quase. Mas você está pensando demais. Quando você está drogada, você não pensa em andar. Você só anda. E às vezes para no meio do caminho como se tivesse esquecido para onde estava indo. Praticamos por horas. Ele me fez repetir frases, deixando as palavras se arrastarem nos lugares certos. Me fez sentar e levantar, mostrando como eu me movia quando estava sob efeito dos medicamentos versus quando estava lúcida. A mamãe conhece cada detalhe, ele explicou. Se você errar alguma coisa, ela vai perceber. Ela é muito inteligente, vovó, muito observadora. Você também é, eu disse. Mais do que ela jamais imaginou. Ele sorriu, aquele sorriso raro que eu estava aprendendo a amar. Eu tive uma boa professora, você.
Mesmo quando você estava confusa, você sempre foi gentil comigo. Sempre me tratou como uma pessoa de verdade, não como um problema a ser resolvido. Meu coração doeu com essas palavras. Quantas vezes Verônica tinha tratado o próprio filho como um fardo? Quantas vezes ela tinha falado sobre ele como se ele não estivesse presente, não pudesse entender? Tem mais uma coisa, Pedrinho disse, ficando sério. Quando a mamãe faz perguntas, você demora para responder. Tipo uns 3 segundos, como se as palavras tivessem que atravessar uma coisa grossa para chegar até você. Eu assenti e pratiquei o atraso nas respostas. 3 segundos parece pouco, mas quando você está no meio de uma conversa, é uma eternidade. Uma eternidade que eu tinha vivido sem perceber por 2 anos inteiros. Perfeito, Pedrinho disse finalmente, depois de mais uma rodada de prática. Agora você parece exatamente como você ficava quando tomava o chá dela. A ironia não me escapou. Meu neto de 8 anos tinha acabado de me dar uma aula de atuação baseada em anos de observação silenciosa do meu próprio envenenamento. Foi então que ouvimos a campainha. Meu coração disparou. Pedrinho e eu trocamos um olhar de pânico. Quem poderia ser? Verônica não voltaria antes do tempo. Seria alguém mandado por ela para me verificar? Fica quieto, eu sussurrei. Volta para o seu papel. Pedrinho imediatamente se sentou no chão e pegou seus bonecos, os olhos ficando vazios daquela forma que eu agora reconhecia como atuação perfeita. Fui até a porta com o coração na garganta e espiei pelo olho mágico. Era Dona Sônia, minha vizinha idosa, segurando uma vasilha de plástico. Respirei aliviada e abri a porta. Dona Carmen, ela disse com seu sorriso caloroso. Eu fiz um bolo de cenoura e lembrei que a senhora estava sozinha com o netinho. Trouxe um pedaço para vocês. Ah, Dona Sônia, que gentileza, eu disse genuinamente tocada. Ela entrou sem cerimônia, como vizinhas antigas costumam fazer, e seus olhos imediatamente encontraram Pedrinho no chão da sala. Oi, Pedrinho, ela disse em voz alta e lenta, como as pessoas fazem com crianças que acham que não entendem. Tudo bem com você, meu filho? E então aconteceu. Pedrinho levantou os olhos e abriu a boca. Por uma fração de segundo que quase parou meu coração, eu vi que ele ia responder. 8 anos de silêncio forçado, e agora que finalmente podia falar, o instinto natural estava lutando contra o condicionamento. Mas então ele se conteve. A boca se fechou. Os olhos voltaram a ficar vazios. Ele apenas balançou a cabeça levemente e voltou a brincar com os bonecos. Dona Sônia suspirou. Coitadinho. Tão bonito, mas tão preso no mundinho dele, né? É, eu disse, a voz tremendo levemente. Ele é um bom menino. A senhora está bem, Dona Carmen? Parece pálida. Só cansada, eu disse. Cuidar de criança nessa idade não é fácil. Ela ficou mais alguns minutos, falando sobre o tempo, sobre a novela, sobre a artrite que estava incomodando. O tempo todo, eu sentia o olhar de Pedrinho nas minhas costas, alerta, tenso, pronto para manter a farsa. Quando finalmente ela foi embora, fechei a porta e me apoiei nela, exausta. Isso foi perto demais, eu disse. Desculpa, vovó. A voz de Pedrinho veio pequena e culpada. Eu quase falei, foi automático. Ela perguntou e eu quase respondi. Não foi sua culpa, eu disse, me ajoelhando na frente dele. Você passou a vida inteira sendo forçado a ficar quieto. É natural que agora, podendo falar, seu corpo queira responder. E se eu tivesse falado? E se ela contasse para alguém? Mas você não falou. Você se controlou. Isso é o que importa. Ele assentiu, mas eu podia ver que o susto tinha abalado ele. Tinha abalado nós dois. Mais 2 dias, eu disse. Só mais 2 dias, e você nunca mais vai precisar fingir. Ele me abraçou apertado, e eu senti seu coração batendo rápido contra o meu. 2 dias. Só precisávamos aguentar mais 2 dias. Na manhã do 5º dia, o telefone tocou novamente. Não era o horário habitual de Verônica. Eram apenas 10 da manhã. Meu estômago afundou. Ligações fora do padrão significavam que algo tinha mudado. Dona Carmen? A voz de Verônica veio mais afiada que o normal. Como a senhora passou a noite? Ah, olá, querida, eu disse, imediatamente entrando no modo confuso. À noite? Eu acho que dormi. Dormi muito. Tive sonhos estranhos.
Que tipo de sonhos? A pergunta me pegou de surpresa. Por que ela se importaria com meus sonhos? Eu não lembro direito. Tinha água, eu acho. Muita água. Ou era chuva? Deixei minha voz vagar, como Pedrinho tinha me ensinado. Houve uma pausa do outro lado. Eu podia praticamente ouvir Verônica pensando, calculando. A senhora tomou o chá ontem à noite? Os 2 sachês, como eu orientei? Os sachês, sim, eu tomei. Tomei um de manhã e um de noite. Ou foram 2 de manhã. Forcei confusão na voz. Eu não lembro direito, Verônica. Os dias estão todos misturados. Isso é preocupante, dona Carmen. Mas sua voz não soava preocupada, soava satisfeita. A senhora está se alimentando? Comer? Eu fiz alguma coisa ontem. Acho que foi sopa. Ou macarrão. O Pedrinho comeu também. Ele come tudo o que eu faço, nunca reclama. É um bom menino. E a senhora está conseguindo cuidar dele adequadamente? Dar banho? Trocar de roupa? A pergunta tinha uma intenção clara. Ela queria saber se eu estava deteriorando rápido o suficiente para precisar de intervenção quando voltasse. Ele é muito independente, eu disse. Ele sabe se vestir sozinho. Eu só, às vezes, esqueço se ele já comeu ou não. Ontem perguntei 3 vezes se ele tinha almoçado. 3 vezes? A satisfação na voz dela era quase palpável agora. Ou talvez tenham sido 2 vezes. Eu não sei. Eu não sei mais o que é real e o que eu imaginei, Verônica. Está tudo tão nebuloso. Não se preocupe, dona Carmen. Quando voltarmos, vamos resolver tudo isso. A senhora só precisa descansar e continuar tomando o chá. Ele vai ajudar. Depois que desligou, eu me deixei cair na cadeira da cozinha, exausta do esforço de fingir. Você foi incrível, Pedrinho disse aparecendo do corredor. Ela acreditou em tudo. Por que ela ligou fora do horário? Eu perguntei. Ela faz isso quando está ansiosa, ele explicou. Quando ela quer ter certeza de que as coisas estão indo como planejado. Significa que ela está contando os dias, vovó. Contando os dias até você, até o plano funcionar. A realidade daquelas palavras me gelou. Em algum lugar do oceano, minha nora estava literalmente contando as horas até minha morte. Mas ela acreditou, eu disse tentando me confortar. Acreditou, e isso significa que vamos pegá-la completamente de surpresa quando voltarem. O 5º dia começou como os anteriores. Café da manhã com Pedrinho, conversa livre e aberta, a alegria simples de poder falar com meu neto de verdade. Mas naquela tarde, algo quase deu errado. Eu estava na cozinha preparando o jantar quando ouvi o barulho de um carro estacionando na frente. Meu coração disparou. Será que Verônica tinha voltado mais cedo? Corri até a janela e vi um carro desconhecido, um sedã preto com vidros escuros. Uma mulher saiu, loira, bem vestida, com uma pasta na mão. Ela caminhou diretamente para minha porta e tocou a campainha. Pedrinho, sussurrei urgentemente. Alguém está aqui, volta para o seu papel. Ele imediatamente se sentou no chão com seus brinquedos, os olhos ficando vazios daquela forma que eu agora sabia ser uma atuação perfeita. Abri a porta com o coração na garganta. Dona Carmen? A mulher perguntou com um sorriso profissional. Meu nome é Cristiane, sou amiga da Verônica. Ela me pediu para passar aqui e verificar como a senhora está. Disse que estava preocupada. Verônica tinha mandado alguém me verificar. Isso significava que ela estava desconfiada? Ou era parte do plano, ter uma testemunha que confirmasse meu declínio? Oh, que gentil! Eu disse, forçando confusão na minha voz. Entre. Eu estava fazendo o que eu estava fazendo mesmo. Cristiane entrou, seus olhos examinando tudo. Ela olhou para Pedrinho, que balançava levemente enquanto brincava, completamente perdido em seu próprio mundo. Coitadinho, ela murmurou. Verônica me contou sobre a condição dele. Deve ser difícil para a senhora cuidar dele sozinha. Ele é um bom menino, eu disse vagamente. Muito quieto. Às vezes eu esqueço que ele está aqui. Ela andou pela sala, observando os móveis, as fotos na parede, os sachês de chá ainda alinhados no balcão da cozinha. Eu tinha deixado alguns lá de propósito, para parecer que estava usando. A senhora preparou chá hoje? Ela perguntou, olhando para a cozinha. Chá? Ah, sim, o chá que Verônica deixou. Tomo todo dia. É muito gostoso, embora eu não consiga lembrar direito o sabor. Tudo tem um gosto estranho ultimamente.
Ela assentiu, aparentemente satisfeita com a resposta. E como a senhora tem dormido? Ah, eu durmo muito, eu disse, esfregando os olhos como se estivesse constantemente sonolenta. Durmo durante o dia, durmo à noite. Às vezes acordo e não sei se é manhã ou tarde. Os dias parecem todos iguais. E se alimentar? A senhora tem conseguido cozinhar? Cozinhar? Eu acho que sim. Fiz alguma coisa ontem, ou foi anteontem. Não lembro direito. Pedrinho come o que eu faço. Ele nunca reclama. Cristiane fez mais algumas perguntas. Cada uma parecia projetada para avaliar meu estado mental, minha capacidade de cuidar de mim mesma, meu nível de deterioração. Eu respondi a todas com a confusão cuidadosamente calibrada que tinha ensaiado. A cada resposta, via satisfação crescente no rosto dela. Antes de ir embora, ela fez uma última pergunta. Dona Carmen, a senhora lembra qual é a data de hoje? Eu fingi pensar com dificuldade. É, outubro, não é? Eu sei que é outubro porque está começando a esquentar. Mas o dia... Não, eu não lembro. É importante? Não, ela disse com um sorriso que não chegava aos olhos. Só estava curiosa. Cuide-se, Dona Carmen. E qualquer coisa, a Verônica deixou o número dela, não deixou? Número? Ah, sim, deve estar em algum lugar. Eu sempre perco as coisas ultimamente. Quando finalmente foi embora, eu estava tremendo. Isso foi perigoso, eu disse a Pedrinho assim que a porta se fechou. Eu sei quem ela é, ele disse, abandonando imediatamente o papel. Não é Cristiane, o nome verdadeiro dela é Renata. Ela e a mamãe se falam muito no telefone. Ela é enfermeira num asilo. Acho que ela é a pessoa que estava ajudando a mamãe a planejar. Meu sangue gelou. A cúmplice. Verônica tinha mandado sua cúmplice verificar se o plano estava funcionando. Ela vai contar para sua mãe que eu pareço confusa? Provavelmente, Pedrinho disse. Isso é bom, não é? Significa que elas ainda acham que está funcionando. Ele estava certo. Mas a proximidade do perigo tinha me abalado. Estávamos andando em uma corda bamba, e qualquer erro poderia ser fatal. Na manhã do sexto dia, recebi a ligação que mudou tudo. Dona Carmen, a voz da doutora Reis era grave. Os resultados do exame de sangue chegaram e preciso que a senhora venha imediatamente. Na verdade, acho que devemos envolver a polícia. O que a senhora encontrou? Perguntei, embora já soubesse que a resposta seria condenatória. Seu sistema mostra níveis perigosos de múltiplos medicamentos que não estão na sua lista de prescrição, ela disse. Lorazepam, difenidramina e zolpidem, todos em concentrações que poderiam causar comprometimento cognitivo sério ou pior. Dona Carmen, alguém tem envenenado a senhora sistematicamente. A confirmação clínica do que Pedrinho e eu havíamos descoberto me arrepiou, mas também me encheu de uma sensação feroz de reivindicação. Não estávamos loucas, não estávamos paranoicas, éramos vítimas de uma tentativa calculada de assassinato. Quanto tempo levaria para esses medicamentos saírem do meu sistema? Perguntei. Dadas as concentrações, a senhora está livre de drogas há aproximadamente 5 a 6 dias, ela calculou. O que explica por que a senhora tem se sentido mais lúcida ultimamente. Dona Carmen, essas dosagens, se alguém tivesse continuado aumentando, o resultado poderia ter sido fatal. Fatal. A palavra pairou no ar como uma sentença de morte que tinha sido evitada por pouco. Eu preciso de mais um dia, eu disse à doutora. Amanhã eles voltam do cruzeiro. Eu quero pegar a pessoa responsável em flagrante. Houve uma longa pausa. Isso é muito arriscado, Dona Carmen. Eu sei, mas essa pessoa precisa ser parada. E eu tenho provas, documentos, um gravador pronto. Só preciso de mais um dia. Relutantemente, ela concordou em esperar, mas insistiu que eu ligasse para ela imediatamente se qualquer coisa desse errado. Quando voltei para casa, encontrei Pedrinho montando guarda na janela. A médica confirmou tudo, eu disse a ele. As drogas, o perigo, tudo. Amanhã, quando seus pais voltarem, nós vamos acabar com isso de uma vez. Ele assentiu, os olhos brilhando com uma mistura de medo e determinação. Eu estou pronto, vovó. Passamos aquela última noite revisando o plano. O gravador estava escondido atrás dos livros na estante, pronto para captar tudo. Eu sabia exatamente como me portar, confusa, fraca,
à beira do colapso. E Pedrinho sabia exatamente quando quebrar seu silêncio para máximo impacto. Você tem certeza de que consegue fazer isso? Eu perguntei. Falar na frente deles, revelar tudo? Eu esperei 8 anos por esse momento, ele disse simplesmente. Eu consigo. Naquela noite, eu não consegui dormir. Fiquei deitada no escuro, olhando para o teto, pensando em tudo que poderia dar errado no dia seguinte. E se Verônica percebesse que era uma armadilha? E se ela se tornasse violenta? E se Fábio ficasse do lado dela, apesar de tudo? Por volta das 2 da manhã, ouvi um barulho suave no corredor. A porta do meu quarto se abriu devagar. Vovó? A voz de Pedrinho era pequena no escuro. Você está acordada? Estou, meu amor. Você também não consegue dormir? Ele entrou no quarto, seu pijama de dinossauros parecendo ainda mais infantil na penumbra. Sem pedir permissão, ele subiu na minha cama e se aconchegou ao meu lado. Eu estou com medo, ele admitiu. Eu também, eu disse honestamente. É normal ter medo. E se não funcionar? E se ela conseguir escapar de algum jeito? Passei o braço ao redor dele, sentindo seu corpo pequeno tremer contra o meu. Então a gente tenta de novo, e de novo, quantas vezes for preciso. Ela é muito inteligente, vovó, mais inteligente que a maioria das pessoas. Mas não mais inteligente que nós dois juntos, eu disse. Você reuniu evidências por anos, Pedrinho. Você me salvou quando ninguém mais podia. Você é a pessoa mais corajosa que eu conheço. Ele ficou quieto por um momento. Eu tenho medo do que vai acontecer com o papai também, ele disse finalmente. Eu sei que ele fez coisas erradas, mas ele ainda é meu pai. A complexidade das emoções de uma criança nunca deixa de me impressionar. Mesmo depois de tudo, Pedrinho ainda se preocupava com o pai que tinha falhado em protegê-lo. O que acontecer com seu pai vai depender das escolhas que ele fizer amanhã, eu disse. Ele vai ter a chance de fazer a coisa certa. O que ele escolher vai ser responsabilidade dele, não sua. Você acha que ele vai escolher certo? Pensei no meu filho, no menino que eu tinha criado, no homem que ele tinha se tornado, na pessoa em que Verônica o tinha transformado. Eu espero que sim, eu disse finalmente. Mas independente do que ele escolher, eu vou estar aqui com você, sempre. Pedrinho se apertou mais contra mim. Vovó? Sim? Obrigado por acreditar em mim. Quando eu falei naquele primeiro dia, você podia ter achado que eu estava inventando, que eu estava confusa por causa do remédio ou sei lá. Mas você acreditou. Claro que acreditei. Você nunca me deu motivo para não acreditar em você. A mamãe nunca acredita em mim. Mesmo quando eu não falo, mesmo quando eu finjo, ela trata tudo o que eu faço como se fosse um problema. Sua mãe, eu disse cuidadosamente, vai ter muito tempo para pensar sobre as escolhas que fez. Mas isso não é sua culpa, Pedrinho. Nada disso é sua culpa. Ficamos em silêncio por um longo tempo. Eventualmente, senti a respiração dele ficar mais lenta e profunda. Ele tinha adormecido. Eu fiquei acordada mais um pouco, olhando para o teto, sentindo o peso quente do meu neto contra mim. Amanhã seria o dia mais importante das nossas vidas. Mas naquele momento, no escuro do meu quarto, com Pedrinho dormindo seguro ao meu lado, eu me permiti sentir algo que não sentia há muito tempo. Esperança. Às 2:30 da tarde do 7º dia, ouvi o som familiar do carro de Fábio entrando na garagem. Meu coração disparou, mas eu estava pronta. Pela janela, observei meu filho e minha nora emergirem do veículo, bronzeados e relaxados de uma semana de luxo, enquanto esperavam notícias da minha morte. Verônica se movia com o passo confiante de alguém que acreditava que seu plano tinha funcionado. Fábio parecia cansado, provavelmente do estresse interno do que ele tinha concordado em participar, mas estava ali mesmo assim. Posicionei-me na poltrona da sala, deixando-me afundar ligeiramente e deixando meu cabelo parecer mais despenteado que o normal. Pedrinho sentou no chão perto dos meus pés, brincando silenciosamente com seus bonecos, mas pronto para agir quando o momento chegasse. Verifiquei uma última vez. O gravador estava funcionando, escondido atrás dos livros. A porta da frente se abriu sem bater. Verônica tinha insistido em manter uma cópia da chave para emergências. Dona Carmen? A voz de Verônica chamou, carregada de falsa preocupação. Voltamos. Como a senhora está se sentindo?
Estou aqui, eu chamei de volta, fazendo minha voz soar fraca e confusa. Eles entraram na sala e eu observei o rosto de Verônica cuidadosamente enquanto ela avaliava minha aparência. Satisfação cintilou em seus olhos antes de ela rapidamente mascará-la com preocupação. Meu Deus, ela disse correndo em minha direção. A senhora está com uma aparência terrível. Tem cuidado de si mesma? Eu tenho tido problemas, eu disse, deixando minhas palavras arrastarem levemente. Problemas para lembrar das coisas. O chá ajudou, mas tenho estado tão cansada. Posso ver isso, Verônica disse, colocando uma mão fria na minha testa em uma paródia de cuidado maternal. Fábio, olha para sua mãe. Ela piorou muito em apenas uma semana. Fábio ficou perto da porta, o rosto pálido e desconfortável. Mãe, você está bem? Ela está assim desde que saímos, Verônica respondeu por mim. Exatamente o que eu esperava que ela fizesse. Piorando a cada dia. Acho que pode ser hora de considerar seriamente nossa conversa sobre arranjos alternativos de moradia. Arranjos alternativos? Eu repeti, fingindo confusão. Uma casa de repouso, Dona Carmen. Um lugar onde profissionais podem cuidar da senhora adequadamente. Eu não quero ser um fardo, eu disse, deixando minha voz quebrar. Se vocês acham que seria melhor eu ir para outro lugar... O que é melhor, Verônica concordou rapidamente, é cuidado profissional de pessoas que entendem essas condições. A senhora claramente não está mais conseguindo cuidar de si mesma. A Cristiane disse que a senhora pareceu muito confusa quando passou aqui. Verônica adicionou. Ela ficou preocupada. Então a cúmplice tinha reportado. Bom, isso significava que elas achavam que tudo estava indo conforme o plano. Verônica, eu disse, olhando para ela com o que eu esperava parecer gratidão confusa. Eu quero agradecer por cuidar tão bem de mim, especialmente o chá. Você sempre sabe o que é melhor. Vi um brilho de satisfação passar pelos olhos dela. A senhora tem bebido todo? Ela perguntou. Todo dia, manhã e noite, como você mandou. Embora eu não consiga mais lembrar direito o gosto das coisas. Tudo parece nebuloso. Isso é normal, ela disse suavemente. A idade faz isso. Este era o momento. Pedrinho, eu disse suavemente, estendendo a mão para tocar o ombro do meu neto. Você pode pegar um copo d'água para a vovó? Estou me sentindo um pouco tonta. Pedrinho olhou para mim e nossos olhos se encontraram por apenas um momento. Eu assenti quase imperceptivelmente. Ele se levantou, mas em vez de ir em direção à cozinha, ele se moveu até a estante. O que ele está fazendo? Verônica perguntou, distraída pelo comportamento inesperado. Pedrinho, a cozinha é para lá. Pedrinho a ignorou. Ele alcançou atrás dos livros e pegou o pequeno gravador. Quando se virou, segurando-o em suas mãos pequenas, o rosto de Verônica ficou branco como papel. Pedrinho, Fábio disse, confusão clara em sua voz. O que você tem aí? Meu neto respirou fundo. E então, pela segunda vez na vida dele, ele falou na frente dos pais. É um gravador, ele disse claramente, sua voz carregando perfeitamente através da sala silenciosa. Eu estive gravando tudo para a vovó, incluindo todas as vezes que a mamãe falou sobre o remédio que ela está colocando no chá. O efeito foi instantâneo e devastador. Verônica cambaleou para trás como se tivesse sido fisicamente atingida. Sua boca se abriu e fechou sem emitir som. A máscara de preocupação falsa caiu completamente, revelando puro choque e terror por baixo. A boca de Fábio se abriu. Seu rosto passou por confusão, choque e então horror crescente enquanto a realidade do que estava acontecendo afundava. Isso é impossível, Verônica finalmente sussurrou. Ele não fala. Ele não consegue falar. Ele é... Eu consigo falar, Pedrinho disse, sua voz ficando mais forte a cada palavra. Eu sempre consegui falar. Você só me deixou com medo demais para fazer isso na frente de qualquer um. Pedrinho? A voz de Fábio era mal audível. Ele estava olhando para o filho como se o visse pela primeira vez. Você... Há quanto tempo você consegue falar? Minha vida inteira, pai. A palavra pai saiu carregada de dor e acusação. Mas a mamãe me disse que se eu falasse quando não era para falar, ela ia me mandar embora e machucar a vovó.
Então eu aprendi a ficar quieto. 8 anos quieto. A verdade estava jorrando agora. 8 anos de silêncio forçado finalmente quebrado. E com cada palavra, eu observava o mundo cuidadosamente construído de Verônica desmoronando ao redor dela. Isso é impossível, ela repetiu, sua voz subindo em pânico. Ele tem deficiência de desenvolvimento. Os médicos confirmaram. Os exames que você influenciou, eu disse, minha própria voz subitamente clara e forte, enquanto abandonava a pretensão de confusão. Me endireitei na poltrona, deixando a máscara de fragilidade cair. Assim como você influenciou tudo mais. Verônica girou em minha direção, seu rosto contorcido de raiva e pânico. Como você está? Como estou coerente? Eu completei por ela. Provavelmente porque não estou bebendo seu chá especial há 6 dias. Você sabe, aquele com lorazepam, difenidramina e zolpidem? A doutora Reis achou muito interessante encontrar tudo isso no meu sangue. A menção dos medicamentos pelo nome fez Verônica recuar mais um passo. Fábio estava olhando de uma para outra, o rosto pálido com compreensão crescente. Que chá? Ele perguntou fracamente. Do que vocês estão falando? O chá que sua esposa tem usado para me envenenar lentamente nos últimos 2 anos, eu disse, levantando-me com mais força do que tinha sentido em meses. O chá misturado com medicamentos projetados para me fazer parecer senil e confusa. O chá que deveria me matar essa semana enquanto vocês estavam seguramente no cruzeiro com centenas de testemunhas de álibi. Isso é insano, Verônica disse, mas sua voz carecia de convicção. Você está tendo outro episódio, Dona Carmen. Está confusa. Você não sabe o que está dizendo. Estou? Alcancei no bolso do meu cardigã e tirei a pasta de documentos. Então explique isso. Abri a pasta e comecei a ler das próprias anotações manuscritas dela. 10 de outubro. Doses concentradas preparadas para a semana do cruzeiro. Quantidades calculadas devem ser suficientes para a resolução permanente dentro de 48 a 72 horas de administração. A cor drenou completamente do rosto de Verônica enquanto ela reconhecia suas próprias palavras, sua própria letra. Resolução permanente, Verônica, eu continuei. É assim que você chama assassinar a mãe do seu marido? É assim que você documenta uma tentativa de homicídio? Fábio parecia que ia vomitar. Ele se apoiou na parede, as pernas aparentemente incapazes de sustentá-lo. Verônica, ele disse, a voz quebrando. Você disse que era só para ajudar ela a relaxar. Você disse que não era perigoso. Cala a boca, Fábio. Verônica sibilou, toda a pretensão de esposa amorosa desaparecendo. E Pedrinho, eu disse, colocando minha mão no ombro do meu neto. Esteve nos protegendo da única forma que ele podia, ficando em silêncio e observando, reunindo evidências, sendo corajoso o suficiente para finalmente falar quando isso mais importava. Pedrinho se apertou contra mim. Ela machuca a vovó há muito tempo, pai, e ela me fez prometer nunca contar a ninguém que eu conseguia falar, ou ela ia fazer você me mandar embora para sempre. Ela disse que me mandaria para um hospital onde me dariam injeções e eu nunca mais veria ninguém. Fábio olhava para o filho com uma mistura de admiração e horror. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dele. Meu Deus, ele sussurrou. O que eu deixei acontecer? A manipulação, o abuso psicológico, a destruição sistemática de uma família através do medo e da mentira, tudo estava exposto agora. E Verônica, confrontada com o colapso total de seus esquemas, mostrou finalmente sua verdadeira natureza. Vocês não têm provas, ela disse, a voz agora fria e calculista. Uma velha confusa e uma criança com deficiência mental. Ninguém vai acreditar em vocês. Eu vou dizer que ela está delirando e que o menino está repetindo coisas que ela ensinou. Na verdade, eu disse pegando meu telefone, acho que a doutora Reis vai ficar muito interessada em confirmar o que os resultados do exame de sangue já mostraram. E a delegada vai ficar fascinada com suas anotações de pesquisa sobre overdoses acidentais em pacientes idosos, sem mencionar a gravação que o Pedrinho acabou de fazer dessa conversa inteira. O rosto de Verônica se contorceu de fúria. Ela olhou para Pedrinho e eu vi algo perigoso passar pelos olhos dela. Fábio, ela disse, a voz afiada como uma lâmina,
Pega esse gravador. Agora. Fábio olhou para ela, depois para Pedrinho, depois para mim. Vi o conflito passar pelo rosto dele. Anos de submissão lutando contra o horror do que estava finalmente entendendo. Fábio, Verônica repetiu mais alto. Eu disse para pegar o gravador. Destrói isso. Pai, Pedrinho disse baixinho. Por favor, não. O momento pareceu se estender por uma eternidade. Fábio deu um passo em direção ao filho, e meu coração parou. Mas então ele parou, e em vez de avançar para Pedrinho, ele se virou para Verônica. Não. A palavra foi baixa, quase um sussurro. Mas era a primeira vez em anos que eu ouvia meu filho dizer não para a esposa. O que você disse? Verônica perguntou incrédula. Eu disse não. A voz de Fábio ficou mais firme. Eu passei anos deixando você me controlar, deixando você controlar o Pedrinho, deixando você fazer... Meu Deus, o que você fez com minha mãe, Verônica? Fábio, você não sabe o que está dizendo. Você está confuso, está sendo manipulado. Não! Ele gritou, e foi a primeira vez que eu o vi levantar a voz para ela. Eu não estou confuso. Pela primeira vez em anos, eu estou vendo as coisas com clareza. Você me fez acreditar que meu filho era deficiente quando ele é perfeitamente normal. Você envenenou minha mãe na minha frente e me convenceu de que era para o bem dela. Verônica recuou diante da explosão. Você é fraco, ela sibilou. Você sempre foi fraco. Por isso eu tive que cuidar de tudo sozinha. Você está certa, Fábio disse, a voz quebrando. Eu fui fraco. Fraco demais para proteger as pessoas que eu deveria proteger. Mas isso acaba agora. Ele se moveu para ficar ao lado de Pedrinho e de mim, do nosso lado. Foi nesse momento que Verônica perdeu completamente o controle. Ela avançou em direção a Pedrinho, provavelmente esperando arrancar o gravador das mãos dele, ou talvez esperando intimidá-lo de volta ao silêncio com uma última demonstração de poder. Ela nunca o alcançou. 8 anos de fúria protetora reprimida me deram uma força que eu não sabia que possuía. Coloquei-me entre eles e, pela primeira vez em todo esse pesadelo, deixei minha raiva aparecer. Não ouse tocar nele, eu disse, minha voz carregando uma autoridade que a parou no lugar. Você aterrorizou essa criança tempo suficiente. Você me envenenou por 2 anos. Você destruiu essa família com suas mentiras. Mas isso acaba agora. As sirenas já eram audíveis à distância. A doutora Reis tinha seguido minhas instruções. Se eu não ligasse até às 3 da tarde, ela chamaria a polícia. Fábio estava de pé no canto, o rosto enterrado nas mãos. Quando ele finalmente olhou para cima, vi lágrimas escorrendo pelo rosto dele. Mãe, ele disse, a voz quebrando. Eu não sabia que era tão sério. Ela disse que era só para ajudar você a relaxar, para lidar melhor com a idade. Eu nunca imaginei. Você não quis imaginar, eu disse, e a verdade das palavras cortou fundo. Você escolheu não ver. Você escolheu acreditar nela em vez de proteger sua mãe e seu filho. A polícia chegou 3 minutos depois. 2 oficiais, seguidos por uma viatura de apoio. O primeiro oficial era uma mulher de meia idade com olhos perspicazes. Ela avaliou a situação rapidamente. Verônica de pé no canto, Fábio encostado na parede como se suas pernas não pudessem sustentá-lo. Eu protegendo Pedrinho, a pasta de documentos aberta na mesa. Dona Carmen? Ela perguntou. Eu sou a delegada Andrade. A doutora Reis nos ligou. Ela disse que a senhora tinha evidências de uma tentativa de homicídio. Isso é ridículo, Verônica tentou interromper, sua voz recuperando um pouco da antiga arrogância. Essa mulher está claramente senil. Ela não sabe o que está dizendo, e a criança tem deficiência mental. Ele repete qualquer coisa que ela ensinar. A delegada Andrade olhou para Pedrinho, que ainda segurava o gravador. É verdade, menino? Você tem deficiência mental? Pedrinho respirou fundo. Não, senhora. Eu fingi a minha vida inteira porque minha mãe disse que ia me machucar e machucar minha avó se eu falasse. Mas eu sei falar, eu sei ler, e eu gravei tudo. Ele estendeu o gravador para a delegada, que o pegou com cuidado. Tem mais evidências, eu disse, pegando a pasta. Documentos que minha nora escondeu no quarto do meu neto. Anotações sobre dosagens, cronogramas, pesquisas sobre como fazer um assassinato parecer morte natural. A delegada folheou os documentos, seu rosto ficando mais grave a cada página.
E os exames de sangue, eu continuei. A doutora Reis encontrou lorazepam, difenidramina e zolpidem no meu sistema em níveis perigosos. Nenhum desses medicamentos foi prescrito para mim. Verônica tentou manter a compostura enquanto o segundo oficial se aproximava dela. Senhora, a senhora está sendo detida sob suspeita de tentativa de homicídio, abuso de idosos e maus tratos a menor. A senhora tem o direito de permanecer calada. Enquanto ele lia os direitos, Verônica começou a falar rápido, desesperadamente. Isso é um erro. Eu cuidei dessa mulher por anos. Eu sou uma boa nora. Pergunte para qualquer pessoa. Eu só estava tentando ajudar. Os medicamentos eram para relaxar, só isso. Ela estava ansiosa. Não conseguia dormir. Os documentos dizem outra coisa. A delegada interrompeu friamente. Resolução permanente dentro de 48 a 72 horas. Isso não parece ajuda. Parece planejamento de homicídio. Fábio finalmente se moveu, cambaleando para a frente. Delegada, eu preciso falar. Eu sabia. Não tudo, mas eu sabia que ela estava dando alguma coisa para minha mãe. Ela disse que era inofensivo, que ia ajudar. Eu acreditei porque era mais fácil acreditar. Eu fui covarde. Verônica virou para ele com fúria nos olhos. Cala a boca, Fábio. Não diga mais nada. Não, Verônica. Chega. Pela primeira vez em anos, vi algo parecido com coragem nos olhos do meu filho. Eu deixei isso acontecer. Eu deixei você fazer isso com minha mãe. Com meu filho. Eu fui fraco, mas não vou ser cúmplice do seu silêncio também. A delegada fez uma anotação. O senhor vai precisar prestar depoimento na delegacia. Sugiro que entre em contato com um advogado. Enquanto colocavam Verônica na viatura, ela olhou para trás uma última vez. Seus olhos encontraram os de Pedrinho e eu vi meu neto se encolher instintivamente. Mas então ele endireitou os ombros e sustentou o olhar dela. Ele não era mais a criança aterrorizada que ela tinha controlado por tantos anos. Pedrinho! Ela gritou para ele enquanto a levavam. Diz para eles que você não consegue falar. Diz para eles. Pedrinho apertou minha mão, mas não disse nada. Ele não precisava. Seu silêncio agora era uma escolha, não uma prisão. A última coisa que vi do rosto de Verônica antes de a porta da viatura se fechar foi puro ódio. Não remorso, não vergonha. Apenas a fúria de uma predadora que tinha sido superada por suas próprias vítimas. Depois que as viaturas partiram, ficamos os três em silêncio na sala. Eu, Pedrinho e Fábio. Mãe, Fábio disse finalmente, a voz quebrando. Eu sinto muito por tudo. Eu olhei para meu filho, esse homem que eu tinha criado, amado, em quem tinha colocado todas as minhas esperanças. Esse homem que tinha escolhido ignorar enquanto sua esposa me envenenava lentamente. Eu sei que você sente, Fábio, eu disse, mas sentir muito não é suficiente. Não desta vez. Ele assentiu, lágrimas escorrendo pelo rosto. O que vai acontecer agora? Agora você vai para a delegacia prestar depoimento. E depois disso, não sei. Isso vai depender de você. De quem você escolher ser a partir de agora. Ele olhou para Pedrinho, que ainda estava abraçado a mim. Filho, eu nem sei o que dizer. Você conseguia falar esse tempo todo e eu nunca soube. Você tentou me proteger e eu nem percebi. Você não quis perceber, pai, Pedrinho disse baixinho. Mas está tudo bem. A vovó está aqui agora. A vovó sempre esteve aqui. Fábio pareceu encolher com essas palavras. Ele assentiu uma última vez e saiu pela porta, deixando eu e Pedrinho finalmente sozinhos. Acabou, vovó? Pedrinho perguntou. Eu o abracei apertado. A parte difícil acabou, meu amor. Agora começa a parte boa. 9 meses depois, eu estava na cozinha da minha casa, observando Pedrinho me ajudar a abrir a massa para biscoitos de gotas de chocolate. O sol da tarde entrava pelas janelas que não pareciam mais barreiras contra ameaças, mas simplesmente aberturas para deixar entrar luz e calor. Posso colocar a baunilha agora, vovó? Pedrinho perguntou, sua voz carregando a curiosidade natural de uma criança que não precisava mais esconder sua inteligência. Claro, meu amor, eu disse, ainda maravilhada com o simples prazer de conversar com meu neto. O julgamento tinha acontecido 3 meses após a prisão de Verônica. A sala do tribunal estava lotada quando ela foi trazida, algemada e vestindo o uniforme laranja do presídio. Ela tinha perdido peso.
e seu cabelo loiro platinado estava opaco e descuidado. Mas seus olhos ainda carregavam aquela frieza calculista. O momento mais poderoso veio quando Pedrinho subiu ao banco das testemunhas. O tribunal inteiro prendeu a respiração. Pode nos contar com suas próprias palavras o que aconteceu? A promotora perguntou. E meu neto contou. 8 anos de silêncio forçado, de medo constante, de observar sua mãe envenenar lentamente a avó que ele amava. Ele falou com clareza e coragem, sua voz pequena mas firme ecoando pela sala silenciosa. Ela me disse que se eu falasse, ia me mandar para um hospital onde eu nunca mais veria minha família. Ele testemunhou. Ela disse que os médicos iam me dar injeções que iam me fazer dormir para sempre, e ninguém ia acreditar em nada que eu dissesse. Vi Verônica se encolher quando a promotora apresentou os documentos. As anotações sobre dosagens, os artigos sobre como fazer um assassinato parecer morte natural, o diário detalhando meu progresso ao longo de 2 anos. A defesa tentou alegar que ela estava sob estresse, que Fábio a tinha pressionado, que ela nunca pretendia realmente me matar. Mas as evidências eram esmagadoras. Minha advogada, doutora Mariana Shen, apresentou cada documento, cada prova, com precisão cirúrgica. A ré demonstrou um padrão calculado de comportamento predatório, a promotora argumentou. Ela sistematicamente envenenou uma mulher idosa enquanto simultaneamente abusava psicologicamente do próprio filho. Ela forçou uma criança a viver em silêncio por 8 anos, usando ameaças e intimidação para garantir que seus crimes permanecessem ocultos. O juiz não mostrou misericórdia. Este tribunal raramente vê casos de tamanha premeditação e crueldade, ele declarou ao pronunciar a sentença. A ré não apenas tentou tirar a vida de sua sogra, mas também destruiu a infância de seu próprio filho no processo. A sociedade precisa ser protegida de indivíduos que demonstram tal desprezo pela vida humana. Verônica foi sentenciada a 15 anos de prisão por tentativa de homicídio, abuso de idosos e maus tratos a menor. Quando a sentença foi lida, ela finalmente perdeu a compostura. "Isso não é justo", ela gritou. "Eu era uma boa mãe, uma boa esposa. Vocês estão acreditando em uma velha confusa e uma criança retardada." O juiz a repreendeu duramente por usar linguagem pejorativa para se referir ao próprio filho. A investigação também revelou o papel de Renata, a Cristiane que tinha me visitado. Era enfermeira em um asilo particular e tinha fornecido a Verônica informações detalhadas sobre dosagens, métodos e como evitar detecção. Ela foi acusada como cúmplice e recebeu 5 anos de prisão. Durante o depoimento, descobrimos que Renata tinha dívidas de jogo e Verônica tinha prometido pagar todas em troca da ajuda. Ela conheceu a mamãe em um grupo de mães online, Pedrinho me explicou depois. Eu vi elas conversando no computador várias vezes. A Renata mandava informações sobre remédios e quanto dar. Mais uma peça do quebra-cabeça que meu neto extraordinário tinha montado sozinho, em silêncio, ao longo de anos. O destino de Fábio foi mais complicado. Sua cooperação total com a investigação, seu testemunho contra Verônica e seu remorso aparentemente genuíno influenciaram a decisão do promotor. Ele recebeu 5 anos de liberdade condicional, 1.000 horas de serviço comunitário e acompanhamento psicológico obrigatório. Mais importante, ele voluntariamente renunciou à guarda de Pedrinho para mim. "Eu falhei com vocês dois de formas imperdoáveis", ele disse no tribunal. "Eu deixei o medo e a fraqueza me impedirem de proteger as pessoas que deveria ter protegido acima de tudo. Minha mãe merece viver em paz. Meu filho merece crescer com alguém que realmente o ame e proteja. Eu não mereço nenhum dos dois." As palavras doeram, mas também carregavam uma verdade que eu não podia negar. Nos meses seguintes, Fábio fez algumas visitas. Foram encontros difíceis, cheios de silêncios constrangedores e conversas superficiais. Ele tentava se conectar com Pedrinho, mas o dano era profundo demais para ser reparado com palavras. "Eu não odeio o papai", Pedrinho me disse uma noite. "Mas eu não confio nele. Talvez um dia eu confie, mas não agora." A maturidade dessa resposta ainda me impressiona. Pedrinho se transformou completamente nesses 9 meses. A primeira vez que ele falou na escola foi um momento que seus colegas nunca esquecerão. "Bom dia, turma", a professora disse.
Temos uma notícia especial. Pedrinho quer dizer alguma coisa. Meu neto se levantou, olhou para os rostos surpresos ao redor e disse simplesmente: Oi, meu nome é Pedrinho. Eu sempre soube falar, mas não podia. Agora eu posso. O silêncio durou apenas um segundo antes de a sala explodir em perguntas e exclamações. Algumas crianças ficaram confusas, outras desconfiadas, mas a maioria simplesmente aceitou, com aquela flexibilidade maravilhosa que crianças têm. Um menino chamado Lucas se tornou seu melhor amigo. Lucas diz que todo mundo tem segredos, Pedrinho me contou. Ele diz que o meu só era maior que a maioria. Livre do medo, Pedrinho floresceu de maneiras que eu nunca poderia ter previsto. Ele se juntou ao coral da escola, algo impensável para uma criança que todos acreditavam ser muda. E no recital de fim de ano, ele fez um solo. Eu estava na plateia, segurando a mão de Dona Sônia, quando meu neto subiu ao palco. Ele parecia tão pequeno sob as luzes brilhantes. Mas quando abriu a boca e começou a cantar, sua voz encheu o auditório. Era uma música sobre pássaros que aprendem a voar, sobre encontrar coragem para estender as asas. Chorei durante a performance inteira, não de tristeza, mas de alegria pura e avassaladora. Aquela voz, a voz que tinha sido suprimida por 8 anos, a voz que tinha me salvado naquela manhã na cozinha, agora se erguia em música para todos ouvirem. Quando terminou, o auditório inteiro aplaudiu de pé. Minha própria recuperação foi mais gradual. Os efeitos dos 2 anos de envenenamento levaram tempo para desaparecer completamente. Mas semana após semana, mês após mês, eu me sentia mais forte, mais clara, mais eu mesma. A doutora Reis me acompanhou de perto. Seus exames estão completamente normais agora, ela me disse em uma consulta recente. Nenhum traço dos medicamentos. A senhora se salvou, dona Carmen. A senhora e aquele neto extraordinário. Vovó, ele disse uma noite, enquanto estávamos sentados na varanda olhando as estrelas. O que você quer que eu seja quando crescer? O que você quiser ser, meu amor? Eu quero ser psicólogo, para crianças que não conseguem falar porque têm muito medo. Eu quero ajudar elas a encontrar suas vozes. Meus olhos se encheram de lágrimas. Essa criança que tinha sofrido tanto queria dedicar sua vida a ajudar outros. Você vai ser incrível nisso, eu disse. Vovó, ele perguntou depois de um longo silêncio. Você acha que estamos seguros agora? Realmente seguros? Considerei minha resposta cuidadosamente. Eu acho que estamos tão seguros quanto qualquer pessoa pode estar, eu disse finalmente. Mas mais importante, nós sabemos como nos proteger agora, e nós sabemos que nossas vozes importam. Ele assentiu e voltou a olhar para as estrelas. Verônica tinha tentado nos silenciar, a mim através de veneno e manipulação, Pedrinho através de medo e ameaças. Ela quase conseguiu nos destruir. Mas no final, a verdade provou ser mais forte que as mentiras. E a voz de uma criança corajosa provou ser mais alta que todo o silêncio que tinham tentado impor a ela. Agora eu fico curiosa sobre vocês que ouviram minha história. O que vocês fariam se estivessem no meu lugar? Vocês já passaram por algo parecido? Se você conhece alguém que está cuidando de um idoso na família, compartilhe essa história. Se você conhece uma criança que parece quieta demais, que parece ter medo de alguma coisa, preste atenção. Às vezes, as pessoas que mais precisam de ajuda são aquelas que não conseguem pedir. Lembrem-se, vocês merecem ser ouvidos. Suas vozes importam. E não importa quanto tempo vocês tenham ficado em silêncio, nunca é tarde demais para falar. Deixem um comentário contando a cidade de onde vocês estão assistindo. E estou deixando na tela final 2 outras histórias que são favoritas do canal e que com certeza vão surpreender vocês também. Obrigada por assistir até o final. Cuide de quem você ama e preste atenção nos sinais. Até a próxima história.